pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Marco Oliveira, da IEP Brasília, e hoje estarei apresentando aqui uma instalação de um sistema fotovoltaico na área residencial, uma casa, né? E as características do sistema e o que vem a ser um sistema fotovoltaico. Inicialmente, a definição para um sistema fotovoltaico, né? O sistema fotovoltaico ele tem como característica básica converter a luz solar em energia elétrica. Então essa é a função básica de um sistema fotovoltaico. A luz solar é composta por fótons. O que são fótons? Fótons são toda a radiação eletromagnética e quantizada em fótons, né? Então a radiação eletromagnética que a energia solar emite, ela é quantizada em fótons. Isso é, a menor porção de radiação eletromagnética que pode existir em um fóton, qualquer que seja o comprimento de onda, frequência ou energia. Então a luz solar é composta por fótons, essas partículas contêm a quantidade de energia recebida pelas placas fotovoltaicas. Então aqui embaixo nós colocamos aqui uma imagem, né? Em que a gente apresenta então essa configuração. Então temos aqui o Sol emitindo a radiação solar. Essa radiação ela vem em forma de fótons. E aqui nós temos na realidade um exemplo de uma célula, ou seja, uma parte aqui do painel. Seria essa parte aqui que eu estou indicando para vocês aqui no módulo, tá? Então, essa parte dessa célula, ela é composta, ela é um diodo. Tá? O diodo é um componente, um dispositivo semicondutor, que ele tem dois pontos de ligação, o ponto positivo e o ponto negativo. Então, aqui nós temos aqui dentro dessa pastilha, vamos chamar assim, dentro dessa célula, aqui o ponto positivo e o ponto negativo. Quando essa radiação ela chega aqui dentro, em contato com a célula e com o módulo, ela acaba gerando um aquecimento. Esse aquecimento ele faz com que os elétrons aqui eles se movimentam e se chocam. E esse choque desse elétron acaba produzindo uma tensão. Essa tensão é uma tensão de corrente contínua e ela é em torno de 0,5 volts. Então essa é como funciona e como é transformado então essa energia, essa radiação solar em energia elétrica. Então nós temos aqui, no caso, a pastilha. Essa pastilha aqui, como comentei, ela é uma pastilha polarizada, tem o lado positivo e o lado negativo. E dentro do módulo eu vou ter várias pastilhas. Então, dependendo da potência desse módulo, que pode ser de 300 watts, 400, 500, até 600 watts, por exemplo, eu vou ter uma quantidade maior de células, ou seja, essas pastilhas. E aqui nós olhamos nessa imagem aqui como é que é composto então esse módulo. Então ele tem aqui uma proteção de vidro, várias camadas aqui de proteção. Aqui nós temos então no caso as nossas células, que são os nossos diodos, e mais uma outra camada de proteção. Então essa aqui é a composição básica da recepção da energia, tá? E transformação. Bom, e quais são os componentes, então, que vão, no caso, compor esse sistema fotovoltaico? Então, a célula solar, que só é capaz de gerar uma tensão de alguns décimos de volts, como eu comentei, mais ou menos 0,58, 0,6 volts, a uma potência máxima de 2 watts. Por isso é necessário ligar várias células em série para alcançar tensões em centenas de volts. 300, 400, 500, 600 volts, vai depender da característica do equipamento. No nosso caso aqui, nós vamos estar falando sobre microinversores. Ele tem características diferentes em relação à sua configuração de um inversor comum. E mais para frente a gente vai tocar nesses assuntos e essas características. Então, os painéis fotovoltaicos produzem eletricidade sob a forma de corrente direta e geralmente quantidade entre 20 e 40 células solares. Em todo caso, é habitual que os módulos sejam compostos de 36 células. Então, 36 células seria um padrão, né, adotado aí para a parte das placas fotovoltaicas. Tem placas maiores, como eu comentei,
que vão chegar a muito mais células devido à potência maior desse módulo. Ainda na parte dos componentes, vamos falar agora um pouquinho sobre os microinversores. O que vem a ser o microinversor e suas características? O microinversor solar é um dos dispositivos, dos inversores, que podem ser usados no sistema solar. Um dos dois tipos de dispositivos, como eu comentei. No caso, a gente pode usar o inversor convencional ou esse microinversor. Os microinversores eles têm várias vantagens sobre os inversores convencionais. Os inversores são ligados a vários painéis solares em linha e converte toda a energia CC para a corrente alternada em uma distância mais longa. Já o microinversor está ligado em um único painel solar, e em vez de uma cadeia deles, há uma série de benefícios com essa tecnologia. Então, nesse exemplo aqui que a gente colocou, nós temos aqui o microinversor e aqui nós temos 4 placas ou módulos fotovoltaicos. Então, cada placa dessa ela é ligada em uma entrada aqui do microinversor, né? Com isso, qual é a vantagem? Se eu tiver um problema nessa placa aqui, eu apenas perco a geração de energia dessa placa, diferente do inversor, que estão todas ligadas em série. Então, se eu perco uma placa que está ligada em série, as que ficaram para trás, eu perco toda a energia que está gerada para trás, porque eu interrompi o circuito. Então, a vantagem do microinversor é que a ligação dele é separada e independente, uma das vantagens. Aqui nós temos então a ligação do microinversor na placa. Nós estamos usando aqui um fabricante que é AP Systems, tá? É um fabricante bem tradicional no mercado, um dos maiores. E aí aqui a gente pode ver na prática que é essa ligação, né? Então, esse módulo aqui está ligado, né, vai ser ligado aqui nas entradas e eu vou ter uma saída. Uma outra grande vantagem é que eu já saio com a tensão alternada desse microinversor. Então eu não tenho tensões elevadas, diferente do inversor, que eu vou estar circulando até chegar no inversor com correntes maiores do que 1000 amperes, maior do que, 1000 volts. Corrente contínua. Então isso aí é uma tensão muito alta. Aqui não, eu já faço a transformação junto da placa e aí aqui já saio com a corrente alternada. Então isso é uma grande vantagem em termos de segurança também, né? Bom, aqui um outro componente que a gente pode relacionar seria justamente o quadro de corrente alternada, né? O quadro de distribuição, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele e essa configuração. Então, o microinversor solar, como eu comentei, o dispositivo pode ser usado no sistema solar, ele tem várias vantagens, né? Como comentei, os inversores são ligados em painéis em linha, enquanto os microinversores são ligados num painel solar em vez de uma cadeia deles, né? Então, aqui a gente vê essa configuração e alguns pontos que a gente considera bastante importante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 placas, 4 módulos, cada uma ligado em um ponto do microinversor. Então, eu tenho uma geração aqui, ó, uma geração AC. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou tendo uma geração de 850 watts. Tá? Então, aqui corrente contínua, aqui corrente alternada. Esse ponto aqui da corrente alternada, ela vem ligado a um disjuntor já específico para o sistema solar. E esse disjuntor ele vai ligado aqui na rede, né? Na rede aqui de saída, que seria a entrada da concessionária. 2 pontos muito importantes. Primeiro, a questão dos DPS, né? Que são os dispositivos de proteção de surto. Se eu tiver qualquer surto aqui na rede, para que eu tenha proteção principalmente do meu microinversor, eu tenho que ter os DPS. Né? Para uma rede de 220, eu tenho geralmente um DPS de 275 volts. Né? Como eu estou trabalhando aqui com a parte AC, 255 volts AC. Então ele vai fazer uma proteção contra essas sobretensões, contra esses surtos e picos que podem vir a ocorrer. E aqui outro ponto importante é a questão do aterramento. Então a residência ela tem que ter um aterramento também da casa. Né? Então nós temos aqui um aterramento. Esse aterramento está ligando todos os módulos, ou seja, equipotencializando os módulos com o inversor e ligando aqui no que a gente chamou de BEP, que seria o ponto de interligação dos aterramentos, que seriam, no caso, o aterramento que vem
aqui da concessionária e mais o aterramento da casa. Então aqui nós temos o aterramento que a gente chama de BEP, que é barramento de equipotencialização principal. Então nós temos aqui um exemplo em que nós temos um ar-condicionado que consome 900 watts, tá? E como eu estou sendo suprido pela geração de 850 watts, eu preciso de mais 50 watts da concessionária. Então, esse relógio aqui também, o medidor aqui de energia, é um medidor bidirecional. Por quê? Ele tanto mede o que está sendo fornecido para a residência, como ele mede o que está sendo enviado para a rede. Essa sobra, no caso, se eu desligasse o ar-condicionado e o meu consumo fosse o mínimo, toda essa sobra ela voltaria para a rede e entraria como crédito para o cliente, né? Então esse relógio ele é substituído quando é instalado um sistema fotovoltaico, tá? Então esse aqui é um outro exemplo de toda a configuração de como é ligado, então no caso aqui até o quadro sistema, até o quadro de fornecimento. Bom, outro acessório também bastante importante é essa unidade aqui que a gente chama de ECU, que é monitora o sistema fotovoltaico e também toda a parte dos microinversores, no caso da P-System, que é esse módulo específico deles. Esse R aqui é um módulo residencial, então a comunicação dele é feita através de uma tecnologia Zigbee, ou seja, essa comunicação entre aqui o sistema e o microinversor é feito pelo Zigbee, tá? E depois a gente faz a ligação entre o módulo e o celular, onde está o aplicativo, através de uma rede Wi-Fi. Então isso aqui tudo é configurado de tal forma que a gente vai ter várias informações sobre o sistema, né? A gente vai ver a seguir esse tipo de arranjo e de que tipo de informação que nós vamos ter. Bom, aqui eu estou apresentando então 4 telas, né? O ECU app é o aplicativo para celular que é fornecido pela P-System, tá? Que faz esse monitoramento da ECU-R. Os usuários podem ver o estado de trabalho dos inversores de cada módulo, através do serviço de monitoração e análise de energia. O ECU-R fornece aos usuários uma análise precisa do sistema instalado. Então, quais seriam essas telas? Então, a gente entra dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo, ele já vai mostrar para mim que a ECU está configurada e está recebendo o sinal, né? Então, nesse momento aqui, o meu sistema está gerando 391 watts. Tá? Então, está conectado, mostrando que está conectado e está gerando 391 watts. Ele me informa também que eu tenho 2 inversores, 2 microinversores instalados aqui, ó. Número de inversores. Ele me informa qual que foi a energia gerada até o momento durante o dia, na hora que ele começou a gerar, e também o acumulado durante o mês. Então essa tela aqui é uma tela que dá esse resumo para nós. A tela seguinte, ela começa a mostrar alguns dados importantes. Bom, o primeiro dado aqui importante é referente aos módulos. Então ele vai indicar para mim quanto que cada módulo está produzindo. Então, se eu tiver um módulo que não esteja produzindo ou que esteja com uma taxa baixa de produção, ele pode estar apresentando algum problema, ele pode estar com excesso de sujeira. Então, por exemplo, aqui nós temos esse módulo aqui, ó, que está gerando 113 watts para a gente. Esse outro aqui está gerando 92. Por que esse aqui está gerando menos? Então, pode ser um acúmulo de sujeira ou algum problema no próprio módulo. Então, eu tenho uma indicação individual de cada módulo. Ele mostra para mim aqui a data e o horário que está sendo medido, no caso, essa energia gerada. O item seguinte é o item Power, tá? Ou seja, ele vai mostrar aqui numa escala de tempo, por exemplo, das 6 da manhã até 5 da tarde, 5 e meia da tarde, quanto que o sistema gerou. Então, por exemplo, meu pico aqui, ó, nesse momento, né, que foi gerado, que horário foi? Foi aproximadamente umas 11 e pouco da manhã. Então, foi meu pico máximo gerado, né? Então, nesse período aqui, ó, foi daqui das 10 e pouco da manhã até próximo do meio-dia,
foi o horário que eu tive maior incidência de radiação solar, né, no meu sistema, e que me gerou essa energia. Aqui o interessante é que nesse período aqui a gente vê que tem uma oscilação aqui, ó. Isso aqui podem ser nuvens, né? Passando nuvens, e aí eu perco um pouco essa emissão de radiação de energia, tá? Então também é bem interessante, a gente consegue visualizar todos esses detalhes. E aqui a questão da energia semanal, então ele mostra dia a dia, né, qual foi o dia que gerou mais energia, o que gerou menos. Aqui pode ser um dia nublado, um dia com chuva, ou seja, eu tenho todo o meu controle do meu sistema fotovoltaico pelo celular. Então isso aqui é uma ferramenta bastante bacana, bastante interessante, né? Que nos ajuda bastante a gente ter esse controle e não chegar no final do mês e ver que não gerou nada ou deu algum problema, né? Então é uma informação legal. Bom, a seguir eu vou mostrar então um videozinho rápido de instalação do antes, sem os módulos, e depois com os módulos, tá? É importante também que todo esse processo, ele quando se inicia, o primeiro ponto que tem que ser feito é, com uma conta de energia, a gente estabelecer qual é o consumo desse cliente. A partir do consumo desse cliente, a gente vai estabelecer qual será a configuração, quanto de potência eu preciso para suprir. E também saber se esse cliente tem uma tendência de aumentar mais cargas na sua residência. Digamos que hoje ele não tem ar-condicionado, e aí ele fala para a gente, olha, vamos instalar um aparelho de ar-condicionado em cada quarto. Ele tem 3 quartos, então nós estamos falando de um consumo, em média, se for um ar-condicionado de 12.000 BTUs, o inverter, na faixa de 1.200 watts para cada quarto. Então eu estou com 3.600 watts a mais que eu vou estar colocando no sistema. Então essas informações é importante. Feito isso, a gente vai entrar em contato, fazer a solicitação junto à concessionária para saber se a rede da rua, a rede elétrica da rua, ela tem capacidade, tem características técnicas que possam absorver essa geração que o nosso sistema irá gerar, né? Então isso também é o primeiro ponto. Tá? Antes de comprar o sistema, antes de instalar, eu tenho que saber se a minha rede ela tem essa possibilidade. A concessionária dando ok, já inicia-se em paralelo a elaboração do projeto e também a compra do equipamento. Essa elaboração do projeto, feito o projeto, ele tem que ser também homologado junto à concessionária. Então, feita essa homologação e feita a liberação, um técnico da concessionária vem ao local, depois de instalado, né, e faz a troca, a substituição do relógio convencional por relógio bidirecional, e o sistema é liberado e aí começa a operar e gerar esses créditos e a energia para o cliente. Então é isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? Em seguida vamos ver o vídeo aí de como é que ficou a instalação dos módulos em cima da residência. Tenha todos um ótimo dia e até a próxima.